todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Estagoticler e hoje trago-vos vídeo da opinião, é verdade, nestes preparos com um frio terrível. Pessoal, o meu aquecedor, não sei o que é que aconteceu, mas desligou-se e o meu quarto está um gelo, a sério, parece que estou no Polo Norte, isto é horrível, mas pronto. Passando à frente, o vídeo de hoje é então um vídeo de opinião do primeiro livro do desafio Ler Vencedores Goodreads Awards 2022, que foi então o Carrie Soto está de volta. Aqui está a capa do livro. Eu li na versão e-book. Eu sei que anteriormente disse que ia tentar ler os livros comprar os livros todos, mas eu contava que apanhá-los em promoções e não aconteceu com este. Portanto, a probabilidade dos próximos serem em e-book é grande, sinceramente, é grande. Mas pronto, passando à frente, este foi o primeiro livro que me saiu para o desafio e eu tenho que ser muito sincera, eu às vezes fico com receio dos livros que ganham os Goodreads Awards, porque nem sempre são realmente os melhores livros. Aconteceu, por exemplo, no ano passado, que eu ia começar a fazer o desafio e um dos vencedores foi o Beautiful World, Where Are You? Eu estava muito entusiasmada para essa leitura, tinha ganho o prémio, era considerado dos melhores livros do ano e eu pensei, ok, vou aventurar-me por esta primeira leitura, vai ser extraordinária, e no final foi mau, foi uma leitura má, literalmente. Então eu este ano estava com muito receio daquilo que iria encontrar, tinha muito medo realmente de deparar-me com livros que não eram bons ou que não eram tão bons quanto se fazia entender com alguns comentários. E muitas vezes aquilo que acontece é que às vezes a lista de livros que estão nomeados para os prémios, se calhar nenhum deles é extraordinário, nenhum deles é 100% bom, e então as pessoas vão escolher aquele que é menos mau, dizendo assim. E eu tenho sempre um bocadinho de receio por isso. E para este primeiro livro eu ia assim. Porque no ano passado o desafio correu mesmo mal, tanto que eu não consegui cumprir o desafio, porque comecei mal. Comecei com um livro mau e depois não tive aquela vontade de continuar a selecionar os livros e a continuar a ler. Tanto que depois eu li A Balada dos Pássaros e das Serpentes, que eu acho que também estava na lista. Eu acho que estava na lista e foi mais uma desilusão. Por isso eu fiquei realmente de pé atrás com os vencedores. Por exemplo, o The House of Earth and Blood, da Sarah J. Maas, fazia parte e eu tentei começá-lo por 2 vezes e não consegui. Agora tenho o livro físico aqui e o segundo volume faz parte da minha lista de possíveis leituras para o próximo mês. Portanto, tenho que pensar em pegar nele no primeiro para depois não correr o risco de me sair o livro e eu não ter tempo para ler o primeiro. Tenho que pensar um bocadinho nisso. Mas tirando isso, estou até bastante tranquila para este ano, porque daquilo que eu tenho visto os livros são realmente bons, aqueles que foram escolhidos como vencedores. Os meus animais estão a fazer asneira lá fora. Mas passando para este livro específico, Carrie Soto está de volta. Ora bem, eu nunca tinha lido nada da autora, a Taylor Jenkins Reid. Já tinha ouvido falar muito bem das obras dela e já tinha ouvido falar muito bem deste livro. Sabia que estava publicado em português. Também tinha noção que tinha sido um sucesso de vendas e continua a ser um sucesso de vendas. E eu tinha muita curiosidade porque venceu a categoria de ficção histórica. O que para mim é uma surpresa. Eu acho que foi ficção histórica, acho que não estou a dizer asneira. Para mim foi uma surpresa porque nós olhamos para a capa. Onde é que está? Aqui. Exato, ficção histórica. Olhamos para a capa e não conseguimos entender o porquê da ficção histórica. Nada nos chama para isso. E quando estamos a ler percebemos então, ok, faz sentido porque é ficção histórica. Estamos perante um livro que nos conta a história da Carrie, uma tenista profissional
que aos 38 anos decide regressar ao ténis de forma profissional para recuperar o seu recorde de vitórias nos campeonatos, e é considerada, na realidade, é a tenista mais velha do circuito e aquela que ninguém acredita que vai ser capaz de voltar a ganhar. Por diversos motivos. Um deles por se ter retirado quando teve uma lesão, e depois por a considerarem uma pessoa insuportável. Ou como alguns jornalistas que falam e comentadores desportivos que falam no livro dizem, a cabra. Literalmente. Ela é apelidada não só de Machado da Guerra, por ser extraordinariamente incrível enquanto tenista, mas depois pelas suas atitudes, pela sua forma de ser, pela sua arrogância, é literalmente apelidada de cabra por parte pela maioria da imprensa. E de certa forma eu tenho que admitir que no início irritei-me com a personagem, porque achei-a um bocadinho cabra. Nós vamos vendo a evolução da Carrie ao longo de todo o livro. Começamos com um período em que ela toma então a decisão de voltar. Depois vemos o seu começo, vemos todo o seu percurso até à reforma. E é nesse percurso que vamos ganhar um bocadinho de ódio até pela personagem. Eu tenho que ser sincera, eu irritei-me muito nesse espaço de tempo com a Carrie. Achei-a egoísta, arrogante, nariz empinado, tanta coisa. Sem noção, uma pessoa que não tinha a mais mínima capacidade de agradecimento para com o pai por tudo aquilo que ele fez por ela. Demasiado gananciosa, obviamente que tinha aquela vontade de ganhar, aquela ambição constante de ganhar e de ser melhor e cada vez melhor e a melhor de todas. Óbvio que a nível de desporto isso é bom, ter-se essa ambição e querer ser melhor, mas depois para chegar lá ter que maltratar outros e ser-se má com outras pessoas, com outros tenistas, não a ajuda em nada. Então a Carrie sai realmente do circuito, vai se reformar com esta ideia por parte do público. O público, por um lado, gosta muito dela porque é a melhor tenista do mundo, mas por outro lado não a suportam. Principalmente a imprensa não a suporta. E quando a Carrie percebe que vai perder o recorde para a Nikki Chan, ela toma a decisão de regressar ao ténis de forma profissional para um último tour de jogos pela Grand Slam, uma das competições conhecidas da altura. Estamos a falar de um livro que, nesta fase em que ela regressa, se passa em 1995, ou seja, há 27 anos atrás. Quase 28. Há 28 anos atrás. Por isso é que é considerada uma ficção histórica. E é a partir desse momento em que a Carrie toma a decisão de voltar e tendo o seu pai como um treinador de novo, porque o percurso da Carrie começa precisamente com o pai a ser o treinador e depois há ali umas situações em que deixa de o ser, começamos a ver, aí sim, a evolução da Carrie como pessoa. Vimos durante aquela fase inicial do livro a evolução enquanto tenista e vamos ver a evolução da Carrie enquanto pessoa. Vemos também o aparecimento de outros personagens. O pai estará sempre presente, o Javier. Estamos a falar de uma tenista que é latino-americana. Vem de pai argentino, mãe americana. Nasceu nos Estados Unidos, mas tem as raízes argentinas nela. Tanto que em muitos momentos no livro temos diálogos e até mesmo frases soltas escritas em espanhol.
Por isso vamos ter esta junção de idiomas. Obviamente no original inglês e espanhol, no traduzido português e espanhol. Vamos então continuar a ver o Javier na obra e cada vez a sua presença mais intensa. Vemos também o aparecimento da Gwen, a agente da Carrie, que vai ter um papel muito importante na vida dela, principalmente nesta fase de regresso. E depois temos, obviamente, a Nicky Chan, entre outras tenistas. Temos as personagens de alguns dos comentadores esportistas. E temos uma personagem muito específica que eu acho que foi o elemento essencial para a mudança da Carrie, que é o Bowie, considerado um dos melhores tenistas do mundo, que nunca chegou a retirar-se do ténis masculino, mas que já não estava na sua melhor performance, dizendo assim. Estamos a falar de um jogador, de um tenista que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas físicos e que tem muita dificuldade em continuar. Mas que neste processo de regresso da Carrie aceita jogar contra ela, treinar com ela. O que vamos ter aqui é então um dos momentos, ou o início de um dos momentos mais intensos de todo o livro. A partir do momento em que começam a haver os treinos para o regresso da Carrie, em que começam a haver os torneios, começa então a existir uma intensidade extraordinária na história. Até aqui havia uma rapidez exagerada até no desenvolvimento da primeira parte, e a partir do momento em que a Carrie regressa, vemos que a velocidade de evolução do desenvolvimento diminui. Vemos, lá está, o aparecimento das personagens que vão dar algo mais à história. Vemos o aparecimento de uma intensidade, não só a nível de história, mas também a nível de desporto. Ficamos a conhecer um bocadinho mais o desporto. Ficamos a ter uma noção um bocadinho mais viva sobre o que é, que torneios é que são aqueles, como é que é. A descrição é extraordinária. Por isso vamos ter muitos aspectos que se vão englobar todos numa segunda parte. Eu, para ser sincera, divido o livro em duas partes. A evolução da Carrie enquanto tenista até a sua retirada, e depois a decisão do regresso da Carrie e toda a sua evolução enquanto pessoa. Obviamente que vai haver uma evolução também como tenista, porque ela teve muito tempo parada e regressou aos 38 anos, a sua condição física não é a mesma, a sua capacidade de jogo também não é a mesma, ela vai ter que recuperar aquilo que perdeu nos anos que esteve afastada, mas essencialmente temos uma evolução enquanto pessoa. Temos vários momentos que a vão fazer entender que se calhar as suas atitudes não são as corretas. Vamos ter a criação de amizades que ela se calhar nunca pensou. Vamos encontrar momentos duros para a Carrie e para o seu entorno, e tudo isso vai fazer com que ela cresça e se torne uma melhor pessoa. E eu acredito que foram estes pormenores específicos que tornaram o livro o que é. A ficção, uma das ficções mais extraordinárias que eu já li. Quando eu penso em ficção histórica, eu normalmente vou pensar, obviamente, em histórias ligadas à guerra, ao Holocausto, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, agora mais recentemente, obviamente, a guerra na Ucrânia, entre outras coisas. Provavelmente será isso que eu vou pensar quando recordo ficção histórica. Se calhar mais rápido vou para... não para ficção histórica, mas para outros géneros. Se me fossem falar sobre este livro, eu falaria, se não soubesse que era uma ficção, dizia que era realmente uma biografia, uma ficção biográfica, talvez, uma junção de biografia com ficção, mas nunca ficção histórica. A ficção histórica vem pelo ano em que se passa a história, pelos eventos que acontecem nesses anos, e por ela ser considerada uma das melhores tenistas do mundo. Se é real ou não faço ideia, também não pesquisei. Mas eu realmente fiquei muito surpreendida.
a forma de falar das personagens, eu sinto que está bem colocada com a época em questão, a descrição também, e muitos outros aspectos, desde, sei lá, a descrição das casas, dos carros. Tenho essa percepção de que tudo pertence ao mesmo espaço. Por isso, a esse nível, gostei bastante. A história, adorei. Acho que a história está extremamente bem contada. Acho que a escrita da autora é extraordinária. Tem uma fluidez que é difícil encontrar neste tipo de histórias. E ela consegue ter essa fluidez na escrita. Há um início, um meio e um fim. Apesar de que no final poderia ter havido um encerrar da história um bocadinho diferente. Eu acho que ficou um bocadinho solto aquele final. Mas se calhar era isso que a autora queria fazer e eu compreendo. Acho que acabou de uma forma que eu, se fosse eu, acabaria também a história. Não as últimas frases, não o ter deixado solto, mas onde é que a Carrie chegou, ou seja, onde é que o desenvolvimento da Carrie chega, que a leva àquela situação. Eu acho que faria o mesmo. E depois tive coisas que eu não gostei tanto. Apesar de que não prejudiquei a avaliação do livro por causa disso. E eu nisto estou a falar mais propriamente da correção. Infelizmente neste livro encontrei alguns erros gramaticais, principalmente erros gramaticais, que pode ser tanto de tradução, apesar de que eu falei um bocadinho com a minha irmã sobre isto, porque ela é de inglês e eu é que sou de espanhol, e ela disse, não, esse erro específico não faz sentido mesmo havendo uma tradução. Eu depois até fui verificar o inglês e mostrei-lhe, e não faz sentido aquele erro. Não consigo entender como é que aquilo aconteceu. Porque no inglês, mesmo a tradução direta do inglês para o português não dá aquele erro. Por isso, na minha perspectiva, houve realmente ali um erro gramatical forte, que eu não sei se está no livro físico, no e-book está. Ao longo da história, ao longo das páginas, vamos encontrando um ou outro erro gramatical, coisas mínimas, que eu, nesse caso específico, que já está relacionado até com o feminino masculino ou plural singular, às vezes acontece na escrita a computador sair um erro desses, muitas vezes acontece. Não senti que existisse uma grande quantidade desse estilo de erros, e por isso não acho que possa ter sido realmente uma má tradução ou uma má revisão a esse nível específico. Acho que pode ter sido um erro a nível de computação, acontece. Quantas vezes estamos a escrever e escrevemos muito rápido e passa-nos um S, um A, um O, estamos muito rápido a escrever, se calhar nem olhamos para o teclado e quando nos apercebemos já é tarde para alterar. Mas lá está, a parte dos erros gramaticais, houveram alguns, e quase sempre com a mesma palavra. Eu sei que existem várias opções de utilizar a palavra, a expressão ganhar, o ganho, ganhado, mas a forma utilizada da palavra no contexto da frase é isso que eu digo que existem erros. E não só eu pensei isso, eu li as frases à minha irmã e ela pensou o mesmo, que com o original a tradução não levaria aquilo. Por isso eu senti realmente que houve ali, havia ali uma dificuldade, não sei se na tradução, se na revisão, com aquela palavra específica, porque eu sinceramente eu não me recordo de outras palavras. Eu lembro-me daquela palavra, ou melhor, da forma do verbo. Estou a falar do verbo ganhar e a forma como é utilizado o verbo, o tempo verbal que é utilizado na história. Há algumas coisas que não batem certo, mas eu não prejudiquei a história por isso. Acho que, apesar disso, acho que a história está muito bem escrita e este tipo de erros pode acontecer. E eu neste momento estou a olhar mais para a história em si e não tanto para a parte gramatical. Obviamente que a mim me faz um bocado de confusão. Na realidade faz muita confusão quando isso acontece, mas já que a história é tão boa, eu não consigo prejudicar, e por isso mesmo classifiquei o livro com 5 estrelas. É muito bom, vale muito a pena. Eu recomendo, sem dúvida alguma, este livro. Mesmo aqueles que não estão habituados a este tipo de literatura,
principalmente à ficção histórica. E eu recomendo, porque é uma grande leitura e que eu acho que todos vocês vão gostar. Por isso, Carrie Sod está de volta. A Carrie na realidade chama-se Carolina. Por isso, o Carrie é mais um diminutivo para parecer bem nos Estados Unidos. Mas pronto. Mas deixo-vos aqui a capa. É um livro realmente muito bom e que eu recomendo a todos, por isso, já sabem. Leiam, Carrie Sod está de volta, da editora Top Seller, porque é extraordinária a história. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sininho para receberem todas as notificações e vemo-nos sexta-feira com um novo vídeo no canal. Até sexta, pessoal.